Mas a própria Escritura diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. E foi inspirada por Deus justamente para fazer isso que eu falei. Para correção, para ajustes, para transformar, é para confrontar mesmo, meu irmão. Não fica triste quando acontece, não. Nossa, a palavra me confrontou, graças a Deus. Porque ela foi escrita e inspirada justamente para isso. Se você vai num lugar ou escuta pregadores que a palavra nunca te confronta, pode ficar esperto, porque a Bíblia diz que ela veio para isso. Foi inspirada para isso, para conserto mesmo, para confrontar mesmo, para colocar a sua vida em xeque. Ou você crê, ou você não crê. Ou você muda, ou você continua incrédulo. Ou a palavra tem lugar no seu coração, ou não tem lugar. Ou você se molda conforme a palavra, ou resiste a Deus e a sua palavra. Como eu sempre falo, acho que não tem uma semana que eu não digo, né, Euclides? São caminhos. São caminhos, meu irmão. São escolhas. O que eu escolho? Eu escolho crer ou eu escolho não crer? Por que as palavras estão sendo dessa forma ultimamente, eu acredito? Pelo menos as que vêm para mim. Porque, o que Deus falou nisso? Estou voltando, está perto. Quando acontecer, você está vendo lá a inteligência artificial fazendo vídeo, você acha engraçado. Os vídeos, né, que Jesus voltou, fulano ficou, inteligência, que engraçado. Isso aí, meu irmão, parece uma piada, mas é Deus usando isso. Já que você só fica no TikTok, então ele vai lá. É Deus, meu irmão. Deus não veio no mundo, não era aqui que a gente estava, ele não teve que vir aqui para falar. Então, você está no TikTok, Deus vai aparecer lá falando. No Facebook, sei lá onde, Instagram. Vai aparecer lá uma mensagem da parte de Deus, um vídeo te alertando, te lembrando que Ele está voltando. Em Lucas 16, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Quem lembra? Tinha até novela. Já leu? Já leu essa parábola do rico e do Lázaro? Sim ou não? Tem uma linha teológica que fala que não é parábola, que é uma história mesmo. Né? Não importa. Importa que lá diz... Vou resumir, porque é grande, tá? Mas você vai lembrar aqui junto comigo que tinha o rico que desprezava o pobre Lázaro, que era um mendigo. E Lázaro estava doente, tinha feridas. E o rico esnobe, presta atenção. O que levou esse rico para o inferno foi não se importar com o próximo. Foi não se importar com alguém que ele tinha condição de ajudar. Lembra disso. A palavra é cheia disso. Se você tem a palavra, tem essa passagem. Se você tem os recursos desse mundo para ajudar alguém e não ajuda, você está pecando. Você está em pecado. Você tem como ajudar e não ajuda. Cuidado. Isso é pecado. E lá diz que, beleza, foi o rico foi para o inferno, chama Hades. E o Lázaro foi para o seio de Abraão. Não é verdade? E aí ele conseguia ver, o cara no inferno conseguia ver. Lázaro, pinga uma gota de água na minha língua, está queimando, quem lembra disso? Beleza. E aí não tem como, ele estava junto com Abraão, ele falou, não tem jeito, tem um abismo. Eu queria te ajudar, mas não dá, foi mal. Aí no final o cara diz, Abraão, deixa ele ir, deixa Lázaro ir falar com meus irmãos, eu tenho 5 irmãos. Ressuscita ele para ele avisar meus irmãos, para eles não virem para cá. Aí Abraão diz, não, eles têm lá as escrituras, Moisés e as escrituras para crer. Ele, não, mas se um cara sair dos mortos, se ele ressuscitar dos mortos e for lá falar com os meus irmãos, eles vão acreditar. O cara ressuscitou.
Aí vamos ler aqui, Lucas 16, 31. Abre aí, ô, Mateus, só para a gente pegar essa parte. 16, 31. Olha o que Abraão fala ali, ó. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Moisés e os profetas é as escrituras. Sabe o que Jesus estava falando? Ele falou assim, olha, maior que alguém ressuscitar dos mortos. Isso é tremendo ou não? Alguém ressuscitar dos mortos para vir falar. Nossa, se acontecer isso, meu irmão converte. Se acontecer isso, eu converto. Se um cara ressuscitar e vir falar comigo, eu vou acreditar em Deus. Mentira. Se não crer nisso aqui, ó, nem se ressuscitar alguém. Jesus estava falando, a palavra é maior do que isso. É maior que sinal, é maior que milagre. Se não crer nisso aqui, pode ressuscitar, pode descer Jesus aqui. Mas Jesus foi rejeitado cara a cara, face a face. E tem gente que fala, se abrir o céu e ouvir Jesus, vai que mentira. Não vai. Se não crê na palavra, meu irmão, não crê em mais nada. Não crê. Jesus deixou claro. Pode ressuscitar morto, levantar ninguém. Então não fica apegado a coisas extraordinárias. Apegue da palavra. É o que Deus está falando. Apegue na palavra. Aqui, ó, está tudo aqui, ó. O poder está aqui. Amém? Voltando lá para Lucas 5. Desculpa, 8. Olha só o que aqui. Isso aqui foi só a introdução. Pegou? Você acha que a palavra é fraca? É poder ou não é? Às vezes você abre um versículo lá e fala, é muito mais poderoso que se levantasse um cadeirante. A gente fica invertendo as coisas, tá vendo? Deus pode fazer, o que eu falo? Deus faz para o quê? Compaixão. Serve como sinal? Serve também. Mas não é maior que a palavra de Deus. No final sempre vem a palavra. Vamos lá. Jesus estava falando a parábola do semeador. Diz assim, ó. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu, produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou, aquele que tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Amém? Essa é a parábola do semeador. Agora vai para o versículo 11, do 8 ainda. Ele vai explicar a parábola, presta atenção. Então Jesus falou, olha, saiu um semeador, semeando, e parte da semente caiu à beira do caminho, e foi explicando. Agora ele vai explicar o que significa. Ele falou, ó, portanto, esclarecimento desta parábola, a semente é a palavra de Deus. Por que eu li aquela parte? Para você entender o poder da palavra. Para você entender o que realmente vale a pena na nossa vida. Às vezes nós ficamos empolgados com dons. Acontece. Com poder, com o mover, com o soprar. Tudo isso é top, meu irmão. Mas grandioso mesmo é a palavra. Porque a Bíblia diz que o Senhor escolheu salvar o ser humano através da pregação da palavra. Foi o que ele disse, a loucura da pregação. Aí é falar a palavra, é liberar a palavra mesmo, é pregar a palavra para as pessoas, a palavra de Deus. É isso que dá liga, é isso que faz frutificar, você vai entender. Aqui ele está falando, ó, portanto, esclarecimento da parábola, esclarecimento da parábola, a semente é a palavra de Deus. O que a semente é? Palavra de Deus. Então, beleza, o semeador saiu a semear o quê? Palavra. Amém? Vamos lá, vamos continuar. O que ele fala? As que caíram à beira do caminho, representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Então ele falou, olha, o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho,
e as aves do céu vieram e pegaram. Aí ele fala, isso representa pessoas que escutam a palavra, conhecem a palavra, mas ela não vai para o coração, ela não germina, não tem lugar, o coração está fechado. E com isso ela fica apenas na parte mental, natural das coisas. E o diabo vem roubar. Para que ele vem roubar? Quem lembra? Para que você não creia. O diabo não quer que você creia em Deus, que as pessoas creiam em Deus. Ele vem roubar. E para que ele não quer que você creia? A própria Bíblia responde. Não precisa, espiritual. Olha lá a resposta. Para que não seja salvo. Olha lá, para que não sejam salvos. Por que vem dúvida? O diabo está roubando a palavra, meu irmão. O diabo está tirando a palavra. Por que você, hoje eu não vou, não estou com vontade? Isso é dúvida. Quem crê sabe que vai se juntar com os irmãos, o poder vai vir, porque Deus não muda nunca. Domingo é melhor. Não, é melhor. Para Deus todo dia é igual. É a gente que cria essas coisas. Ou o diabo, sei lá, que arranca a palavra, porque a palavra diz que Deus não muda. Domingo, segunda, terça, todo dia é dia de Deus. Isso é religião. Domingo de noite, aí sim, não. Dia de ceia, também não. Deus não pode mudar, meu irmão. O nosso culto não pode ser mudado. E aí é o diabo roubando. Para quê? Para que não creia. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? O diabo rouba para que não creia. Para que você não vai crer? Para não ser salvo. Quem não crê não é salvo. Entenda a batalha que você vive. Entenda que o tempo todo o diabo quer que você não creia para que você não seja salvo. Não é religião, não é brincadeira isso aqui, é a sua eternidade, a nossa. A sua alma vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra. Aí a gente esquece disso. Aí o diabo está louco para tirar, roubar a palavra de você, para que não seja salvo, para que você deixe de crer. Para que você vire as costas, ele vai roubar a palavra. E quando vê, a fé está minada. Esta é a semente ou a palavra que cai à beira do caminho. Não entra, não germina no coração. O coração está duro. Escuta, mas não faz sentido. Não entra. Não dá moral. Sabe quem é que não crê? Não é o que não fala que não crê, não. Tem muita gente que fala que crê, mas vive como aquele que não crê. É como se Deus não existisse, é o crente ateu. Existe crente ateu. Por quê, Claudemir? Porque ele diz que é cristão, mas a vida dele testifica, mostra, testemunha que Deus não existe. Ele vive como se Deus não existisse, não lembra da palavra, não obedece, não está nem aí para nada. Quem crê vai lembrar, vai obedecer, vai se render. Não se engane, Jesus não está voltando. Nós precisamos entender as coisas. Porque eu me lembro das passagens que diz que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu fiz isso. Fazer coisa não quer dizer nada. Porque eles vão falar, eu expulsei demônio, grande coisa. Curei enfermo, tudo em seu nome. Maravilha. Aí Jesus falou, mas eu não te conheço. Nunca te vi. Quem é você mesmo? Você não tem intimidade. Você só usou meu nome para fazer coisas. Fazer coisas. Não teve intimidade. Deus, o que Deus quer, meu irmão? Deus quer relacionamento. É pai e filho. Até o nome fala, é pai. É relacionamento. Não é poder para fazer coisas. Tem gente que usa o nome de Jesus, ele lá falou, expulsamos em seu nome, curamos em seu nome, usou o nome de Jesus. Mas ele falou, não te conheço, você usou meu nome, mas quem é você mesmo? Aí no final ele termina, você praticou o mal. Você praticou o mal. Uma prática é viver naquilo, sim ou não? Existe um exemplo para você entender o que é a prática, para você entender o que é a prática. Todo mundo aqui pode fazer um pão na sua casa. Se você souber fazer, você pode, sim ou não? Mas você é padeiro? Trabalha com isso? O padeiro faz pão todo dia, milhares de pão. Isso é prática. Mas você pode fazer na sua casa um pão e não vai estar na prática. Ele estava falando, você viveu na prática.
vocês não fizeram a vontade do Pai. Essa passagem. Esse, para Deus, é a pessoa que não o conhece. Porque quem conhece faz a vontade do Pai. Não é a sua vontade, é de Deus. 13. As que caíram sobre a rocha simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem. Oh, glória! Contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Existe também a que cai sobre as rochas, ele falou, né? Lá ele fala que vem o sol, ela nasce uma planta. Aparentemente, rapidamente, nasce uma planta. Mas vem o sol e seca essa planta. Por quê? Não tem raiz. Então existe um período, sim, de você chegar, de você germinar, né, na presença de Deus pela palavra, mas tem que ter raiz, tem que aprofundar, não pode ficar só na superfície. Não pode ficar só no oba-oba. Nós estamos falando, você não é multidão. Chegou, amém, irmão. Chegou, agora vamos aprofundar. Mergulha, enche de raiz. Fortalece o alicerce. Fortalece na palavra, fortalece na oração, fortalece na sua vida. Porque senão, aqui diz que tem um tempo da provação. Não tem, não tem? No tempo da provação. Ou seja, vai ter provação, meu amigo. E se não tiver a raiz, não suporta. Por isso, nossa, tinha tantos irmãos aqui, e eles não estão mais, desviaram, foram embora, meu Deus, nós perdemos. Não perdemos, irmão. Não tem raiz. Quem tem raiz, não importa, a aprovação vai vir, mas não vai secar. O que Jesus falou? Aquele que faz a casa na rocha, aquele que faz mesmo com alicerce na rocha, da palavra, da fé, da confiança, que mergulha na raiz. Falou, vai vir enchente, vai vir tempestade, vai soprar vento, mas a casa não cai. É o famoso balança, mas não cai. Pode até balançar, meu irmão, mas não vai cair. Entenda. Para ficar firme, tem o tempo da provação. Essas são as pessoas, aqui fala, olha, receberam a palavra alegremente. Quantas pessoas a gente não vê? Oba, agora é Jesus, e não sei, né? A gente vai para o encontro, né? Toda pula aqui na frente, aquele tanto de gente. Corre em volta da igreja, pula para cima, sobe aqui, dá mortal para trás. Não aconteceu ainda não, mas pode acontecer. Recebeu alegremente ou não? Tudo bem, aí depois não cria raiz, não aprofunda, fica só naquilo. Sempre a mesma coisa, a mesma coisinha para sempre. E aí vem a provação, porque tem. Não podemos ocultar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. Tem provação. Eu cheguei hoje, está tão bem. Vai ter provação. Quanto mais rápido você fortalecer sua raiz em Cristo, melhor. Porque depois vem o sol, né, a aprovação, e torra você. A palavra de novo, tá? É a semente. Bora lá. 14. As que caíram entre espinhos, significa as que ouvem toda a vida, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não conseguem amadurecer. Não sei se é outra versão, ou talvez em outro evangelho, porque tem algumas passagens que estão nos evangelhos, né? Aqui está em Lucas. Mas diz que cresce junto aos espinhos, e os espinhos sufocam a planta. Sufoca até que mata, abafa, não deixa romper, não deixa crescer, não deixa dar fruto, até matar. Mais um exemplo de alguém que recebe a palavra, a semente, com alegria, logo crê, logo estou vindo, já estou na célula, já batizei, estou fazendo a revistinha, começando a nova vida, que legal. Mas aí, com o tempo, porque, né, nós estamos na corrida, né? Estamos a caminho, estamos no caminho, estamos na corrida, né, na carreira, como diz nosso irmão Paulo, apóstolo Paulo. E aí, o que abafa ele?
O que abafa a pessoa? Ansiedade, riquezas, coisas do mundo. E lá ele fala coisas boas e coisas más. Por quê? Qualquer coisa do mundo, tanto boa quanto ruim. Ele fala ansiedade, riqueza e no final, prazeres. Prazer é coisa boa ou coisa ruim? Prazer. Não, pode responder. Prazer é coisa boa ou coisa ruim? Coisas boas também te sufoca. Se está tampando, se está abafando, se está impedindo que cresce, que está impedindo de criar raiz, se está impedindo de frutificar, é espinho. Irmão, leia as Escrituras. Está tudo aqui, está bem esclarecido. É aquele negócio que eu falei no começo. Eu posso crer ou eu posso não crer. São dois caminhos, duas escolhas. Ou eu acredito, ou eu não acredito. A Bíblia diz, aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Aí no final, que não está muito longe, se acontecer em nome de Jesus, não. Não vai acontecer com você. De ir para o inferno, aí é tarde, porque não creu. Aí a riqueza vai para... eu conquistei no mundo. Vai fazer o que com essa conquista? Nada. Eu enriqueci. Nada. Eu fui muito famoso, um grande artista. Nada. Eu lembro que eu era fã, muito, muito fã mesmo, de uma banda de metal, muito conhecida, chamada Pantera. O Alessandro deve conhecer. Quem você achou graça? Qual que é a graça? Rapaz, a banda é cabulosa, filho. Não, tudo bem. Eu era muito fã dessa banda, presta atenção. Como guitarrista, o guitarrista que tocava nessa banda, para mim, na minha opinião, é um dos maiores que já pisou nessa terra. O cara era o ídolo dessa banda. Morreu assassinado por um fã. Um fã. Amava tanto ele que matou. Deu tiro nele e morreu. Acabou. Cadê o cara? Cadê? Grande coisa. Que adiantou tocar desse tanto? Né? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder sua vida. Porque não foi só a vida que ele... Irmão, não foi só a vida que ele perdeu, a vida física. Ele perdeu a alma. O cara cantava uma música chamada Cowboys from Hell. Cantava o inferno nas mulheres. Era bem feito? Era bem feito, é. Muito bem feito. Mas era obra do diabo, irmão. O cara estava envolvido com Satanás. E morreu sem Cristo. Na míngua, por um fã. Porque as pessoas batem no peito, eu tenho fãs, eu tenho seguidores. Antes era fã, né? Agora é seguidores, que é a mesma coisa. Cara, não quer dizer nada. Isso abafa. Depois que eu converti, eu olho para trás e penso, meu Deus, o que adianta ganhar o mundo, tocar desse jeito? Para nada. Nada. Poucas pessoas lembram. Lembra só quem era vivo lá, que conheceu. Depois a próxima geração nem vai saber quem era esse cara. Quem era? Sei lá. Já era. Perdeu. Perdeu a vida e perdeu a alma. E as conquistas de nada servem, meu irmão. Aí vem outros guitarristas, já superou a técnica, já era, eles foram esquecidos. O que importa é ter a palavra, é ter com Jesus. Entendeu? Então, as ansiedades desse mundo, as ansiedades que ele está falando, é desejo pelas coisas. É a tal da correria. É busca por esse mundo, conquistas que nos levam a nada. É prazeres passageiros que sufocam a pessoa. Você percebeu que tudo isso aqui mostra, não sei se você percebeu, mas isso aqui que a gente leu, esse pequeno pedaço da Bíblia, já nos mostra que tudo se limita, digamos assim, né, na nossa vida ou com Deus ou para com o inferno. Tudo aqui que ele falou nos leva ou para o Senhor ou para a perdição. Ou seja, a nossa vida nessa terra só importa uma coisa para a nossa vida nessa terra: ser salvo. Ser salvo. Não tem mais lugar para outra coisa.
Se você prestar bem atenção no que Jesus fala aqui, você vai entender. Porque eu vejo muita pessoa ainda dando muita ênfase em tantas coisas desse mundo. É porque ainda não compreendeu que nessa terra o que realmente vale é ser salvo. Ser salvo. Foi o que deixou claro aqui. A pessoa escuta a palavra, mas vai correr atrás de outras coisas. Perde. A pessoa escuta a palavra, mas não segue, não confia, não guarda no coração. Perdeu, o diabo vai lá e rouba para não crer, para não ser salvo. O que importa é ser salvo, meu irmão. O que importa então é Jesus. É o primeiro, é a coisa mais importante que pode ser na nossa vida. Esse é o que crê. Quem não crê vai colocar Jesus, é bom, Jesus é top. Mas melhor também é aquilo que eu faço ali, é o que eu vou comprar, é o que eu vou ganhar, é o meu trabalho. Não entendeu. Não conseguiu, não entendeu ainda. A batalha pela sua alma. 15. No entanto, as que caíram em boa terra são as que de bom coração e com sinceridade. Bom coração e sinceridade. Ouvem a palavra. Ouvem o quê? Palavra. Ouvem a palavra. Ah, não é música? Palavra. E entesouram. E com perseverança frutificam. Pegou aí? Não é só ouvir a palavra, tem que ser a palavra de Deus, tá? Não só ouvir a palavra, mas elas vão entesourar, vão guardar, vão acumular. Vão colocar em destaque como um tesouro na vida. Não é qualquer coisa, não é qualquer literatura. Não é uma coisa qualquer, a Bíblia aberta no Salmo 91, lá em cima da estante. É ouvir, ler, guardar a palavra e perseverar, meu irmão. Olha lá, perseverança frutificam. Tem que continuar crendo, continuar guardando, ouvindo mais, recebendo mais da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra, meu irmão. Nós devemos orar, nós devemos cantar, nos encher, mas a palavra tem que ter um lugar de tesouro em nossa vida. O Senhor Jesus tem que ser o principal de tudo, porque é a sua salvação. Jesus é a sua salvação. É a salvação desse mundo. Nós estamos sendo salvos desse mundo mesmo, e tem gente amando esse mundo. Tem gente amando esse mundo. Eu já vi gente falando, não, Jesus não pode Jesus não pode voltar ainda não, eu não casei. Eu falei, meu pai do céu, esse cara está falando, meu Deus. Nem sabe o que é casamento. Se ele casar, ele vai falar, volta logo, Jesus. Jesus, volta logo, você não voltou antes de eu casar, Senhor. Vai falar, estou te falando. O que eu fui inventar? Volta, Senhor Jesus. E casar o quê? Amém? Estou brincando, casamento é a benção, mas Jesus é muito melhor. Se voltar, ó, não fica pensando nisso não, eu tenho que casar primeiro. Tem muito disso, principalmente mulher. Minha filha vai casar com Jesus, vai casar a noiva com o noivo, eternamente. Vai nem lembrar de nada disso não. Você não precisa passar pela tribulação não, meu irmão. Não, nós vamos subir antes. Glória a Deus. Se Deus te trouxer uma esposa, um esposo de Deus, amém. Mas Jesus voltar antes, pode dar glória a Deus. Ore para voltar antes, não se preocupa com casamento. Não. Aleluia. Jesus é o primeiro, meu irmão. E eu não quero colocar isso como uma coisa religiosa, mas se você tiver a revelação, se você ler mais as Escrituras, eu espero que você faça isso, porque quando eu leio, meus cabelos ficam até em pé. Quando eu vou lendo a palavra, meus cabelos vão ficando em pé. As coisas que eu leio lá. O quão é importante, poderoso, o que Jesus tem falado, tem nos mostrado na palavra. Nós não temos mais nada aqui. Nós estamos sendo salvos dessa terra mesmo, desse mundo caído. O mundo está caído. A Bíblia diz que a natureza, a criação, a terra e tudo mais, até o universo, está ansioso para que se manifeste os filhos de Deus, ou seja, ansioso para Jesus voltar também.
Porque tudo vai ser restaurado, a terra também será restaurada. Você acha que Deus fez a terra desse jeito? Também não. Está tudo distorcido também, até a natureza, tudo não está como o original. Então até a terra anseia pela volta de Cristo, pela salvação dos santos. Temos que nos apegar ainda mais no final dos tempos. É a palavra, meu irmão, que é maior do que qualquer milagre. Lembra de Jonas. Jonas foi lá para Nínive, ele não fez um milagre, só pregou a palavra. A Bíblia diz que toda a cidade se arrependeu. Todo mundo se arrependeu, só ele pregando a palavra. Ele não fez machado boiar, não fez cair fogo do céu, não fez nada, mas só falou a palavra de Deus, o evangelho puro. Isso gera fruto. Quando cai no coração, o devido coração, não se preocupa com isso. Eu preguei para o meu irmão, preguei para o meu vizinho. Ele não aceitou, ele não ouviu. Irmão, Deus conhece os corações. A palavra foi semeada. É obra do Espírito Santo. Se vai crescer, se vai germinar, aí é com Deus e o coração da pessoa que a gente não consegue ver. Só Deus sabe. É tão enganoso essas coisas. Por isso que a gente tem que pregar a todas as pessoas. Só para terminar, o último testemunho. Pra você entender. Eu trabalhava de vigilante ali na... Como é que é o nome? São Jorge, ali na Consolação. E lá tinha alguns vendedores. E de vez em quando eles vinham conversar comigo. E tinha dois caras lá que conversavam muito comigo. Um era grandão, assim, meio cara fechada. O bicho era desse tamanho, assim. Era gordo, assim, mas era alto. Meio fechadão, sério. E o outro era brincalhão, gostava de brincar. Brincava comigo, aquele negócio, todo alegre, e rindo, e zoeira, e pá, todo legal, e pã. Aí eu falei, eu tenho que falar de Jesus para esses caras. Eu já estou conversando com esses caras há muito tempo, eu tenho que falar de Jesus. Comecei a ser incomodado. Aí eu pensei comigo, esse grandão aí não vai aceitar, o cara é fechado, sério. Agora o outro aí, engraçadinho, vai ser mais fácil. Olha o engano. E aí eu falei, não estou nem aí, eu vou ter que falar, né? Estou aqui para isso. Eu tenho que falar de Jesus para esses caras. Irmão, olha só o tanto que as aparências enganam. O cara que eu pensei que ia ser fácil de falar, que é o engraçado, o brincalhão, eu chamei ele para conversar e comecei a falar de Jesus. Na hora que eu comecei a falar de Jesus, ele mudou o rosto. Ficou sério na hora. E eu continuei falando. Ele falou assim, espera só um pouquinho. Eu vou ali e já volto. O cara nunca mais voltou. O cara parou de falar comigo, ele dava a volta assim, ó, de mim. Nunca mais falou comigo. Já o outro grandão, sério. Eu falei de Jesus, falei um testemunho, e o cara sério. E eu falando, falei no final, o cara emocionou. Falou, rapaz, que coisa tremenda. O cara chegou a vir na igreja aqui, 3 vezes. Eu já tinha saído da empresa, já tinha saído de lá, e ele um dia passou aqui, eu lembrei que você falou que a igreja era aqui. E vim aqui ver você e ver o culto. E o outro, nunca mais ouvi. Então, não nos importa com a aparência. Apenas importa de levar a palavra que é a semente de Deus. Amém?